minutos, 32 pessoas foram resgatadas em trabalhos análogos à escravidão no ano passado. Esse número foi maior que o acumulado entre os anos de 2019 e 2021, quando 29 trabalhadores foram resgatados. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto para a gente é o Pedro Trindade. Pedro, como essas pessoas foram encontradas? Bom dia. Oi, Ana Marjorie, bom dia novamente para você e para quem nos acompanha através de denúncias. E antes da gente começar essa entrevista, é importante que você que nos acompanha tenha em mente de que 32 pessoas não são apenas números, são pessoas reais, que estão passando por condições, que estavam passando por condições as quais a lei garante que elas não devem passar. E muitas vezes, quando a gente pensa, na palavra escravidão, a gente imagina que esse trabalhador está acorrentado, está preso, e essa escravidão ela acontece de outras formas. E quem vai trazer mais informações para a gente é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. O que caracteriza um trabalho análogo à escravidão? Bom dia. A escravidão moderna, o trabalho análogo ao do escravo, atualmente é considerado aquele com cerceamento de liberdade, a pessoa não se ofereceu ou a pessoa não tem interesse em permanecer, então existe cerceamento de liberdade, inclusive por dívidas, por questões financeiras, e também caracterizado o trabalho escravo pela condição degradante, na qual são descumpridos basicamente a quase totalidade dos direitos do trabalhador, e ainda existe a previsão de jornadas exaustivas, jornadas que conduzem ao esgotamento físico ou mental do trabalhador. O que faz o trabalho análogo à escravidão ainda ser uma realidade? Bem, na nossa percepção, o trabalho escravo sempre está relacionado a condições de vulnerabilidade, de carência, uma condição social muito difícil para o trabalhador. Então a gente percebe que nos lugares e nas épocas em que existe menos emprego, a situação das famílias está mais difícil, então ocorre esse fenômeno de aliciamento e de superexploração de trabalhadores e de trabalhadoras. Às vezes, quem está nessa situação não consegue identificar e aí precisa da ajuda de um familiar, de um amigo, de um vizinho. Como agir nesse tipo de situação quando identifica que aquele trabalho está fora da lei? Bem, nós temos um canal de denúncia, o site mpt.mp.br, e cada trabalhador, ou conhecido, ou parente, amigo, se perceber que está sendo, de alguma forma, alguém está sendo forçado a permanecer trabalhando, seja porque contraiu dívidas com o empregador, ou se está numa condição muito degradante, situação de alojamentos absolutamente precários, situação sem controle de jornada, sem receber salário direito, assim, um total descaso com a sua condição humana, ou então naqueles casos em que há jornadas exaustivas, como às vezes em certas culturas de cana, ou de outras, em que os trabalhadores são pagos por produção e terminam exaurindo toda a sua energia na tentativa de obter aquela renda mínima. Então todas essas condições, todas essas situações, elas devem ser denunciadas pelo site mpt.mp.br. Como é que o Ministério Público do Trabalho chega nessas denúncias? Bem, o Ministério Público do Trabalho integra um grupo móvel de fiscalização nacional, foi criado pelo Ministério do Trabalho, mas que reúne várias instituições, e esse grupo ele vai por todo o Brasil, nos locais onde houve denúncia, naqueles estabelecimentos que foram denunciados, e se faz uma fiscalização in loco, e a partir dessa fiscalização tem os desdobramentos, a questão criminal, se for caracterizada, tem a participação da polícia, isso pode gerar prisão, e também a indenização dos trabalhadores e a indenização por dano à coletividade.
Esse processo de indenização ao trabalhador ele vai levar um certo tempo. De modo emergencial, quando o Ministério Público do Trabalho chega no local, identifica essa condição irregular, qual é o suporte apresentado a esse trabalhador? Não, os próprios auditores, né, do Ministério do Trabalho, quando encontram essa situação, fazem o levantamento de toda a dívida e o Ministério Público do Trabalho, junto com os auditores, né, vai propor que o empregador, né, o infrator, faça a indenização até no local mesmo em que foi constatada, né, a situação. Só naqueles casos em que não há acordo, né, em que há resistência, né, desse empregador é que ocorre o desdobramento, né, para ir para a via judicial, aí demora mais. Mas na maioria dos casos, né, pelo menos o pagamento daqueles direitos mais imediatos, né, dos salários que estão retidos, né, aquele cálculo inicial se consegue fazer no local mesmo e com muita rapidez. Por exemplo, se alguém do Rio Grande do Norte está em São Paulo, ela consegue esse suporte para voltar para o estado? Sim, existe o que a gente chama de resgate, né? Então, assim, trabalhadores que são encontrados, mas não são daquela localidade, né? Existe uma estrutura de assistência social que, com o apoio dos estados e dos municípios, a gente promove o retorno, né? O retorno do trabalhador para o seu local de origem, com toda a assistência que seja necessária, né? De transporte, de alimentação e algum outro suporte que seja necessário. Então vamos reforçar para quem está nos acompanhando qual o canal de denúncia, como agir? mpt.mp.br, é o site do Ministério Público do Trabalho, né? É um dos canais de denúncia. Muito obrigado, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira, pela participação aqui, trazendo essas informações, tendo em vista que, em comparação, reforçando mais uma vez esse dado, né? Em 2022, o número foi superior à soma dos anos 2019, 2020 e 2021. Anne, volto com você. Obrigada, Pedro, por suas informações. Agora, 6 horas e